só no Equador. É em Marte que está o maior vulcão do Sistema Solar. É o Monte Olimpo, com mais de 23 quilômetros de altura, extinto há muitos milhões de anos, assim como possivelmente toda a atividade vulcânica do planeta. Nesse mesmo passado remoto, pode ter havido água em estado líquido na superfície, o que poderia ter sido a origem dos famosos canais marcianos, que se pensou durante uma época serem aquedutos para conduzir água dos polos às regiões equatoriais áridas. E essa é apenas mais uma das hipóteses. As sondas espaciais não encontraram qualquer vestígio das obras dos tais engenheiros marcianos. Marte possui 2 pequenos satélites. Eles também já foram motivo de muita polêmica. Houve quem dissesse que eles eram até artificiais, mas as fotos das sondas não deixam a menor dúvida. Phobos, Pânico e Deimos, Terror, são satélites naturais de forma irregular. Provavelmente, eles foram capturados do anel de asteroides pelo campo gravitacional do planeta vermelho. Essa hipótese se baseia no fato de que Phobos e Deimos são muito semelhantes aos asteroides, um grupo de objetos que se encontra entre Marte e Júpiter, numa espécie de um cinturão. Eles dividem a região dos elementos pesados da região dos elementos mais leves. Esse aqui é um asteroide típico. Seu nome é Gaspra. Ele foi fotografado em 1991 pela sonda espacial Galileu, quando ela passou nas suas proximidades. E a sonda Galileu pôde evidenciar as dimensões desse objeto. Seu comprimento maior é de 19 quilômetros e seu comprimento menor, 12 quilômetros. Hoje, estima-se que existam dezenas ou até centenas de milhares de pequenos planetoides, tanto no cinturão entre Marte e Júpiter, como em outras órbitas menos regulares. E só para ter uma ideia da massa dos asteroides, a estimativa é de que se todos eles se juntassem num único astro, eles chegariam a compor somente 1/1000 da massa terrestre. E aí estão Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, com alguns de seus satélites. Esses são os conhecidos planetas gasosos, ou então jovianos, por causa do planeta Júpiter. Saturno e Júpiter são os maiores planetas do Sistema Solar, mas Júpiter é o maior deles. Ele tem cerca de 1.300 vezes o volume da Terra e 318 vezes a massa do nosso planeta. E tudo isso sendo essencialmente gasoso. Júpiter é composto basicamente por 85% de hidrogênio, 14% de hélio, 1% de metano e amônia em diferentes estados da matéria. A atmosfera tem aproximadamente 240 quilômetros de espessura, girando a altíssima velocidade, em tempestades constantes com descargas elétricas muito intensas. É essa rotação toda que gera essas faixas coloridas que ainda podem conter elementos como fósforo ou enxofre. Conforme vai aumentando a pressão em função da massa enorme do planeta, de 318 vezes a massa da Terra, os gases passam para um estado líquido e depois transitam para um estado conhecido como líquido metálico, onde se comportam como um metal. Existe um núcleo sólido, com cerca de 10 a 20 massas terrestres, com temperaturas próximas aos 30.000 graus. O calor desse núcleo também colabora com os complexos fenômenos desse gigante gasoso. Júpiter irradia cerca de 2,5 vezes mais energia do que recebe do Sol. Entre os fenômenos atmosféricos mais famosos e constantes está a Grande Mancha Vermelha. Só nessa grande tempestade joviana caberiam cerca de 2 terras. Toda essa combinação de fatores pode favorecer a formação de substâncias diversas, que seriam as responsáveis pelo tom marrom avermelhado de sua superfície. Júpiter possui 16 satélites confirmados pelas sondas Voyager 1 e 2, que conseguiram belas imagens dos 4 satélites descobertos por Galileu em 1610. Ganymedes, que é o maior satélite do Sistema Solar e que tem mais volume que o planeta Mercúrio,
Europa, com sua superfície congelada, que lhe confere uma complexa rede de rachaduras. Calisto, que tem toda a sua superfície bombardeada por meteoroides. E, por fim, Io, que ofereceu as mais belas imagens e muito material para pesquisa com seus vulcões ativos, além de possivelmente colaborar com algumas tonalidades na atmosfera de Júpiter. Todos os 4 planetas gasosos possuem anéis ao seu redor. Mas Júpiter, Urano e Netuno têm anéis mais finos, pouco brilhantes e, portanto, pouco visíveis. Só mesmo Saturno é o mais enfeitado dos planetas gasosos. Os anéis de Saturno são formados basicamente por rochas e gelo. E a espessura é de aproximadamente 2 quilômetros. Há várias teorias sobre origem e formação desses anéis. Uma delas diz sobre a aproximação e posterior disrupção de um corpo celeste. Outra, ao contrário, diz que esse material deveria se agregar e formar um ou vários satélites do planeta Saturno. Mas isso não aconteceu. E hoje em dia o que a gente vê é esse conjunto de anéis. Saturno tem características próximas às de Júpiter, como seus componentes químicos, estrutura física e intenso campo magnético. Assim como Júpiter, Saturno gira em torno do seu eixo aproximadamente 2,5 vezes mais rápido do que a Terra. Só que Saturno está a aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de quilômetros de nós, ou seja, o dobro da distância média entre a Terra e Júpiter. Além dos famosos anéis, Saturno possui 17 satélites girando ao seu redor, dos quais o mais conhecido e maior é Titã, com diâmetro de 5.000 quilômetros. Ele tem uma atmosfera significativa, com boa quantidade de nitrogênio, como é a da Terra, o que, aliado a metano e à ação solar, permite a presença de vários hidrocarbonetos. É por isso que está em projeto uma sonda espacial com módulo específico para um pouso em Titã, para avaliar situações consideradas importantes para a compreensão das dinâmicas atmosféricas e até da busca de condições que possibilitem o surgimento de vida. Urano e Netuno não possuem faixas atmosféricas como Júpiter e Saturno. Apesar de se estimar as suas composições químicas como próximas às dos gigantes de hidrogênio e hélio, é o metano que lhes confere a tonalidade azulada na superfície visível ou ainda a atmosfera. A mancha negra